Já pude conferir um novo filme do Dave Patel e aqui vem minha crítica de Fúria Primitiva. Fúria Primitiva acompanha a história de um personagem sem nome que acaba em uma série de intrigas e uma relação de vingança com os principais líderes políticos de sua cidade e, assim, embarca nessa jornada pelo crime para conquistar tantas relações de vingança quanto ele queria. Fúria Primitiva segue o clássico indiano de vingança. Fizeram mal a um certo personagem e ele vai em busca de vingança dessas pessoas que estão em altas camadas sociais. E isso é muito abordado em diversos longas. Muito do longa que, né, desse novo longa Fúria Primitiva, eu já havia assistido em outro que eu acho que tem muitas similaridades e familiaridades com o mesmo, que é Old Boy. Old Boy, eu sinto que Dev Patel pegou muita inspiração, né? Tanto da forma estilizada do longa, quanto de diversas outras coisas. Mas eu acho que ele não soube atingir de mesma forma, beirando muito mais uma forma estilizada de John Wick, sem abordar todas as suas nuances indianas, que ser um filme indiano em si. O longa não se aborda em forma alguma nas ideias indianas de cinema, né? Deixando filmes como RRR, né, grande filme lançado recentemente, de escanteio. Parece que a forma nesse novo longa é justamente americana, mesmo tendo toda aquela proposta indiana. Isso pouco importa para esse filme, porque ele não se aborda na mesma. Ele é um filme que, ao invés de ser um filme feito por uma pessoa indiana e ser um filme indiano, é feito por uma pessoa indiana e sendo um filme norte-americano que tenta ser um indiano. Ou seja, ele tem essa roupagem, né, temática dessa cultura específica, mas ainda assim um filme norte-americano de, se eu não me engano, médio orçamento. E acaba por ser só isso. Várias cenas de ação interessantes. Eu gostei principalmente do ato final do longa, muito porque ele deixa de ter cortes tão abruptos quanto no início. Até pareceu que era outra pessoa fazendo as mesmas cenas, outro diretor de fotografia, e acabou por sendo mais palatável ao final. Mas grande parte do filme eu fiquei constantemente aborrecido com o mesmo. Eu, sinceramente, não fiquei agradado com aquilo mostrado em tela. Isso muito porque eu pensava que eu estava indo assistir um filme e não só pensava. O filme tenta levar a esse caminho mesmo, um filme com a abordagem indiana de se fazer cinema. E não é isso que ocorre, é um filme norte-americano vestido de outra coisa. Então acaba por ser mais um desses casos de americanização de culturas, né, abrangentes. O Dev Patel, apesar de ter uma boa direção, ele acaba por se abordar as mesmices de John Wick, que são ótimos filmes, mas que não pareciam conduzir com esse daqui, que parecia ser um filme que abordar todas as diferenças culturais. Mas acaba por ser a mesma coisa que assistir um John Wick. É um filme sem personalidade no final, com personagens que nem mesmo são memoráveis. Sinto que muito dos protagonistas desse longa vão ser esquecidos, a história também acaba por ser muito mal estabelecida, com diversas questões. Esqueci. A própria cena da motivação de vingança, que é gerada pela morte de certo personagem, que repercute no protagonista, acaba por ser muito mal executada. O filme constrói toda uma relação tensa
para essa cena, que vai ser claramente mostradas as motivações do personagem principal, e quando ocorre finalmente é algo que não gera impacto algum. Mesmo tendo toda essa construção, o impacto gerado é zero. Você pensa que é algo muito mais pesado do que realmente é. Isso por uma construção falha que acaba por tentar guiar o espectador para uma direção enquanto aborda uma completamente diferente. O filme não é impactante, nem mesmo em suas cenas de ação, com golpes brutais, conseguem ser. É tudo muito estilizado, mas um estilo norte-americano de contar essa história, que acaba por mitigar certo do impacto dessa cultura tão incrível que pode ser a indiana. Então, acaba por ser somente mais um filme de John Wick, sem o mesmo título. Diversas partes parecem desconexas do filme. Diversas cenas de luta, entre muitas outras, geram um impacto, tentam gerar, no caso, e tentam corresponder e repercutir no longo inteiro, mas acabam por não fazer nada. A primeira cena de luta em que os personagens estão num ringue e eles começam a se bater e lutar, gera impacto algum no espectador e ela repercute no final, que também acaba pela construção inicial e gerando apatia do público. Então acaba por ser um filme muito, diria que mal executado. Mas, mesmo tendo esses pontos negativos, eu ainda acho que ele tem um saldo positivo, por incrível que pareça. Muito do filme se escora nessa maneira norte-americana de fazer cinema e acaba por ser bom em certas partes. Afinal, como eu disse, o John Wick é o ponto central desse longa e ele pega muitos ideias desse filme e dessa franquia tão famosa e conhecida e as aborda bem. Mas o problema não é esse, o problema é o que o longa é. Acaba por ocorrer uma fetichização dessa cultura que é diferente dos estadunidenses e isso é muito problemático, porque a cultura vista aqui é algo idealizado pelos norte-americanos e não por uma pessoa indiana, diferentemente do RRR, como eu já havia dito. Então acaba por ser um longa com uma bela execução, nem diria bela, porque tem muitas cenas de ação que eu realmente não gostei, mas certas cenas conseguem trazer um teor bem legal para o longa, mas outras não geram o mesmo impacto. Até o final, até a metade do segundo ato, eu sinceramente estava bocejando bastante na sessão, né, de imprensa que eu fui. Não só eu, muitas pessoas não gostaram também, saíram chateados com as que assistiram e não tão ansiosos para o próximo longa dirigido pelo Dev Patel. Inclusive eu acho que esse longa foi uma fetichização de toda essa cultura tão maravilhosa que possa vir a ser a indiana. Ao final, Fúria Primitiva acaba por ser um filme que, mesmo tendo certo mínimo conteúdo e uma forma copiada de diversos outros filmes, não é um filme bem estabelecido, mas tudo que copia, copia de forma muito boa, gerando realmente um John Wick sem ter o nome de John Wick. Claro, mas com umas cenas que não me agradaram tanto e não gerando o mesmo impacto do mesmo, fazendo assim com que seja um filme no final mediano e que não alcança o auge do cinema de ação oriental e que é tão belo. Para Fúria Primitiva, nota 6,5 de 10. Acho que é um filme que não é tão bom,
não é tão incrível quanto poderia ter sido. Muitas pessoas que estão muito empolgadas, talvez, quando assistirem, não vão ficar tanto. Muitas pessoas que eu conheço criticando esse filme e muitas pessoas que estavam ansiosas acabaram por não gostar tanto. Então, no final, foi um filme que eu também fiquei um pouquinho decepcionado e que ele não consegue ser o filme, ele não consegue captar a essência dessa história tão cativante sobre a cultura indiana. E não assim mais um filme norte-americano sobre outra cultura. Mas gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe. Eu sou o cara da cultura e tchau!